Graça e paz, queridos. Amém? Seu dia, tá bom? Vamos, queridos, no nosso compromisso com a verdade. Pesado que eu falei, né? Nosso compromisso com a verdade, que é a Bíblia Sagrada, de estudar a Bíblia, capítulo por capítulo, sem querer que a Bíblia fale alguma coisa que nós queremos, mas exatamente aquilo que ela quer dizer. Então hoje nós vamos estudar 2 Samuel, capítulo 21. Vai trazer dois assuntos: a fome em Israel e como Davi conseguiu mudar essa situação de fome, e depois nós vamos ver um registro de 4 batalhas de Davi e seus homens contra os filisteus. Diz assim: houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Consultou Davi o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua família sanguinária, porque matou os gibeonitas. Chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas o restante dos amorreus. Os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, mas Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e Judá. Perguntou Davi então aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? Como hei de reparar o que sofreste para que abençoeis a herança do Senhor? Responderam os gibeonitas: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com a sua família, tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Perguntou Davi: que é que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e projetou dizimar-nos, para que não pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deis 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E o rei disse: eu os darei. O rei, porém, poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houve, isto é, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. E tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que ela tivera de Saul, a saber, Armoni e Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que ela tivera de Adriel, filho de Barzilai Meolatita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente, foram mortos nos dias da colheita, nos dias primeiros no início da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco, estendeu-o para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até a chuva cair sobre os corpos. Não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo à noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, que os haviam furtado da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado quando feriram Saul em Gilboa. Davi trouxe dali os ossos de Saul e os de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se aplacou com a terra. Uma vez mais, houve guerra entre os filisteus e Israel. Davi desceu e com ele os seus servos para pelejarem contra os filisteus, e Davi se cansou. E Isbenote, que era dos filhos do gigante, cuja lança de bronze pesava 300 siclos, e que cingia uma espada nova, intentou matar Davi. Abisai, filho de Zeruia, porém o socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Depois disso, houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Nessa ocasião, Sibecaí, o Uzadita, matou Zaf, que era dos filhos do gigante. Houve ainda outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Elanã, filho de Oregim, o belemita, matou Golias, o giteu, cuja lança tinha haste como o eixo de tear. Houve ainda outra peleja em Gate,
onde estava um homem de alta estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 ao todo. Também esse era descendente de gigante. Quando ele injuriava Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Estes 4 eram descendentes do gigante em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Fala conosco, Senhor, através do texto que nós acabamos de ler, da palavra sagrada do Senhor, que merece toda a reverência, toda a atenção. Pedimos que o teu Espírito Santo agora nos ajude falando, nos trazendo a mensagem do Senhor para a nossa vida. Muito obrigado mais uma vez, te agradecemos e te damos toda a honra e toda a glória em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos irmãos que ficaram de pé. Vimos, queridos, que Davi já não era mais o mesmo homem de antes, depois que ele pecou, depois que ele adulterou com Batseba. Um homem apático, um homem que não conduzia sua casa, seus filhos, da forma como Deus queria que ele conduzisse. Chega agora neste ponto, depois de vencer, foram muitas adversidades na vida de Davi, depois do pecado de Batseba. Nós vimos lá, por fim, no capítulo anterior, nós vimos uma revolta de Seba. O camarada se levantou para revoltar e tirar as 10 tribos, de Israel, tirar eles debaixo do reinado de Davi, e chegou a conseguir, de certa forma, até que o Senhor deu vitória a Davi. E aí começamos este texto, o capítulo 21, falando de uma fome que durou em Israel 3 anos. Veja bem, os inimigos de Davi eram os da própria casa dele. Nós vimos os filhos, filha estuprando uma outra filha dele, e enfim, depois o filho se levanta, ele numa guerra, para ele vencer, ele tem que matar o próprio filho Absalão, ele faz isso, e depois mais confusão, agora a revolta que vimos no capítulo anterior. Só que agora o inimigo, irmãos, não é da casa de Davi. O inimigo agora é outro. Os irmãos que leram em casa e que acompanharam a leitura notaram isso, que o inimigo agora é outro. Obrigadão, irmão Anderson. Então o texto vai trazer para nós que houve uma fome em Israel que durou 3 anos. 3 anos. E a gente sabe que fome na Bíblia, os eventos em que houve fome, em geral era Deus punindo uma nação, punindo um povo, e sempre há registro de que houve um operar de Deus naquela situação de adversidade, que no caso aqui nós vamos chamar de fome, porque é o caso que aconteceu. Sempre houve algum momento em que o nome do Senhor foi glorificado. A fome como uma praga, como uma punição, como um sofrimento, para que depois o Senhor pudesse se manifestar. E não foi diferente aqui, quando teve esses 3 anos de fome. E o mais incrível é que os irmãos que estão conosco na quinta-feira têm ouvido o pastor Edgar mostrar para vocês um Davi, apático, um Davi bem diferente do que ele era. Isso tem trazido lições para a nossa vida. Só que aqui a gente encontra Davi tomando uma atitude diferente. O inimigo não era da sua casa, o inimigo era uma fome que existia em Israel já durante 3 anos. Davi, diferente desse tempo anterior que nós vimos, ele toma uma atitude de rei, de estadista, mas ao mesmo tempo de um servo de Deus, porque ele não procura solucionar essa questão da fome de outra maneira, senão como está registrado na Bíblia Sagrada. Ele consultou o Senhor sobre aquela fome. Vamos pensar, Brasil hoje não é o melhor lugar do mundo para viver. Temos crises e mais crises no Brasil, além da pandemia, que é uma crise mundial. Temos muita crise política no Brasil. Nós temos no Brasil uma crise dos poderes, irmãos, que nunca houve no Brasil. Eu nunca imaginei que eu veria isso. Os poderes brigando. Os 3 poderes de uma nação é o poder executivo, legislativo e judiciário. Toda cidade tem esses 3 poderes, todo estado tem esses poderes, e a nação toda tem esse poder estabelecido lá em Brasília. E isso está uma confusão, os poderes brigando, é o que a gente está vendo no Brasil, muito confuso. Mas você já imaginou, irmãos, um rei, um presidente, um governador, um prefeito, está passando por uma
praga, uma tragédia na sua nação, e ao invés dele reunir os ministros, né, os seus conselheiros, o ministro da saúde, o ministro da economia, ao invés dele reunir o ministro da fazenda, para, olha, como é que nós vamos resolver o problema da fome, esse camarada vai e procura Deus. Deus, eu quero saber por que dessa fome. Estou falando isso só para traçar um paralelo e trazer a pregação, trazer o estudo para o dia de hoje, que eu quero que você imagina hoje. Hoje, qual é a praga que assola o Brasil? Hein? Não entendi. É o Covid, é a pandemia. Né? Seria o mesmo que esperar que as nossas autoridades fizessem o mesmo que Davi. Ao invés de reunir, como é que nós vamos resolver a pandemia? Eles reunissem, ele falasse, olha, Deus, por que está acontecendo essa pandemia? Só estou trazendo para o dia de hoje, lá era fome. Davi vai, Deus, por que Israel está sofrendo com essa fome há 3 anos? Nós já vamos para 2 anos sofrendo com a pandemia. A gente está tentando empurrar para o lado espiritual e buscar a Deus, mas até nós mesmos da igreja acaba crendo mais na vacina do que em Deus. Eu vi lá que Deus me mostrou a situação que nós devemos orar, pedir a Deus para acabar com a pandemia, tá? E nós temos que orar todo dia. Deus, é isso que Davi fez, ele foi Deus. O que está acontecendo? Por que dessa fome? Deus vai, irmão, e lhe responde. Deus fala para ele assim, olha, essa fome de 3 anos que vocês estão vivendo, é uma punição por causa de um juramento quebrado, feito mais ou menos há 400 anos atrás, e neste juramento, Israel garantiu segurança aos gibeonitas, mas veio Saul na sua loucura e descumpriu o trato que foi feito há 400 anos atrás. É muita lição, querido, para a nossa vida, porque a gente tem uma crença de que o meu pecado hoje não vai gerar consequência futura. Já falei para os irmãos, a gente tem que rever esse conceito. Já disse que a gente planta, às vezes nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos sofrem por causa da nossa maldade. Então eu contextualizo essa primeira parte aí que nós vimos com o Brasil ou com o mundo. Quantos de nós teve coragem de contextualizar essa não é a fome igual aqui, mas essa pandemia com as questões espirituais do mundo? Eu já disse para vocês, o mundo, irmãos, está repleto de pecado, e esse pecado já tem chegado até dentro das igrejas, da igreja. O mundo está de um jeito que só o Senhor pode ter misericórdia, irmão, só Deus. Pastor, mas o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que eu posso não ser esse pecador, e você pode não ser esse pecador, mas o Brasil e o mundo está repleto de iniquidade, de pecado. Os púlpitos estão imundos, queridos, e por isso a gente vai imaginando, desfocou-se da palavra, do centro da palavra. Então, quer dizer, Deus do seu trono está vendo tudo isso, e não tem outra coisa a dizer, senão Deus está no controle dessa pandemia, está permitindo essa pandemia. Aqui, Deus falou, olha, a fome é por isso. É claro que eu resumi aquilo ali, coloquei com as minhas palavras, mas Deus vai e fala para eles, olha, os gibeonitas não eram de Israel. E aí, o que aconteceu? Josué, né? Israel fez um juramento de que ia preservar os gibeonitas com segurança. Só, irmãos, que isso foi mais ou menos há 400 anos atrás, porque eu coloquei mais ou menos 400, porque datas não tem aquela precisão na Bíblia, mas, olha para você ver, um povo, há 400 anos atrás, faz um juramento, olha, pode deixar, gibeonitas, nós não vamos matar vocês vão viver, pode estar certo que vocês vão viver. E lá no contexto, se a gente for ler Josué 9, foi ter uma armadilha. Quando os gibeonitas, depois eu quero que você leia lá o capítulo 9, tá? Eu não posso pegar um versículo, eu coloquei o texto todo lá. A história era, Israel estava chegando com poder e graça para tomar posse da terra prometida. Aí o povo de Israel, olha para você ver, irmãos, é muita coisa para a gente pensar em 30, 40 minutos. Mas uma atitude errada do seu líder causa uma confusão. Naquele momento de Josué 9, que Israel estava entrando na terra prometida, o medo de Israel tomou conta das nações ao redor. Os gibeonitas usaram de uma estratégia que foi pegar pão velho, pegar vinho em odres velhos, e chegou para aquela caravana de Israel que chegava matando e vitoriosa para tomar posse da terra, fingiu de gente de longe, e ali forçou uma aliança de Israel, mentiu para Israel, para Josué e todo o povo, dizendo, olha, nós viemos de muito longe, ficamos sabendo o que Deus tem feito, e viemos aqui, né? Claro, no temor de Deus que eu sobre eles. A Bíblia relata lá em Josué 9, que nem Josué, nem ninguém deles consultou a Deus para saber se aquilo era verdade. Sabe o que aconteceu? Fizeram aliança com eles, fizeram um juramento, e nesse juramento vocês vão viver.
Só que logo depois, no versículo seguinte lá, ali dentro de Josué 9, descobriu-se que eles eram dali de perto, e Deus tinha dito que era para destruírem todo mundo de perto, e os de longe não era para destruir. Então, ou seja, uma mentira, mas imbuída, né, dentro de um precedente da lei, né, que Deus tinha dito, não mata quem estiver de longe, só quem está de perto, quem mora perto. Eles caíram nesse grupo que mora longe, não morreram. Mas aí logo depois, quando se descobriu, Josué, né, vê o que tinha feito, mas havia feito um trato, um juramento de não matá-los. Ele fala, não vão matar, e vocês vão virar lá rachador de lenha entre nós e tal. Mas eles queriam isso, eles não queriam morrer, e não morreram. Só que o juramento foi, não matamos vocês. Passou 1 ano, 2, passou uma geração, passou 2, passou 400 anos. Aí vem um bendito que não sabia do trato feito lá atrás, que foi Saul, e faz uma carnificina e tenta dizimar da face da terra os gibeonitas. Por causa deste trato quebrado, trato que foi feito há 400 anos atrás, Deus pune a terra de Israel. Isso é para a gente trazer para nós, irmão. Eu trago essas lições dentro da Bíblia, sem querer mudar a Bíblia. Já contextualizei com a pandemia, com a praga, né? E aí? E se Deus estiver esperando de mim, de você, da face da terra, algo para que Ele aplaque sua ira? Porque, na verdade, eu notei bem aqui, que no último versículo desse assunto, que é o 14, eu procurei saber, será que tem entregado aqueles homens para morrer, resolveu? Sim, porque a Bíblia diz que depois disso, Deus se aplacou para com a terra. Depois disso, Deus cessou a fome, Deus fez a terra produzir. Depois de quê? Depois de que eles pagassem um preço alto por causa de algo que lá atrás alguém havia cometido, que era Saul. Então a gente tem que contextualizar as coisas. E a lição principal que eu tiro dessa primeira parte aqui é que, querido, a minha atitude hoje pode gerar para as gerações futuras da minha vida bênção, mas pode gerar maldição. Dentro da minha casa, por exemplo, o que eu faço de correto vai gerar fruto, o que eu faço de errado vai gerar fruto para as gerações da minha casa. O que eu faço aqui na igreja, como pastor, pode gerar fruto futuro para este grupo de bênçãos, como para a maldição. Da mesma forma, como quando essa igreja começou, não só essa, mas todas, o que eles fizeram lá no início, pode gerar uma bênção para essa igreja, pode gerar maldição. E de vez em quando eu olho e falo, Deus, será que os irmãos começaram a quinta igreja, começou certo, começou errado? Eles plantaram alguma onda de maldição, plantaram alguma coisa, para que eu hoje tenha que sacrificar diante do Senhor, para o Senhor aplacar a ira e deixar de cobrar. Eu penso nisso, porque eu não estava aqui no dia que começou, mas o Tijonas, a Alzita estava e alguns outros irmãos, mas eu penso, porque hoje eu sou só a geração de 400 anos depois ali, e que estava sofrendo 3 anos de fome por causa do pecado do camarada lá atrás. Eu posso estar sofrendo por causa do pecado de quem estava lá atrás. E aí eu tenho que tomar a minha posição de Davi. Deus, por que isso? E Deus vai falar. Vocês não estão entendendo? Diz amém. Citei a quinta igreja porque é a nossa igreja, para os irmãos entenderem que quando começaram lá, principalmente quem é daquela época, você tem que pensar em tudo quanto é coisa errada que fizeram para nós hoje sacrificar, para Deus quebrar a ira dele e mandar a coisa funcionar. Ou, se começou tudo certinho, glória a Deus, só vamos louvar a Deus. Mas é isso que eu quero dizer, 400 anos depois, um povo inocente estava passando fome. Eu posso estar passando fome por causa de gerações passadas que quebraram alianças com Deus. Nós, igreja, podemos hoje estar passando fome porque gerações atrás. Então, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar nesse posicionamento para trás. O que fizeram para que eu me posicione igual ao Davi, ou nós nos posicionamos igual ao Davi, e tem que pensar no futuro. Será que o que eu estou fazendo hoje vai gerar bênção para gerações de 400 anos para frente, ou amanhã, ou depois? Por isso que a gente tem que pôr a barba de molho, irmão. Nós estamos totalmente travados, porque a nossa atitude pode amaldiçoar, a nossa atitude pode abençoar. Só que uma geração egoísta que não conhece Bíblia, quer nem saber disso, não sabe que está amaldiçoando ou abençoando. Tudo que eu faço é para abençoar a sua vida, abençoar a sua igreja, tudo que eu faço é para abençoar nossos filhos, nossos netos, porque eu sei disso. A Bíblia me mostra que se eu plantar, eu posso até morrer sem ver a praga, a desgraça, mas 400 anos depois, Davi estava lá sofrendo fome. Ainda bem que Davi agora saiu, né? Saiu do esconderijo, ele estava apático e toma a atitude certa. Espera aí, Deus, o que está acontecendo?
e Deus fala com ele, olha, está acontecendo isso. Né? Em resumo, né, acontecendo isso. Lá atrás, Israel havia jurado poupar os gibeonitas, mas veio Saul, no seu zelo pelo povo de Israel, e um camarada totalmente desviado de Deus, a gente sabe que era, o que ele faz? Ele vai quase que mata, extermina o povo da terra. E aí, irmãos, o que acontece então? Por isso, né? O Davi vai lá e chega perto dos gibeonitas e fala, gibeonitas, que eu hei de fazer para reparar o que vocês sofreram? Verso 3. Para que vocês abençoem a herança do Senhor. E aí os gibeonitas respondem para ele, olha, não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul. Agora, olha bem, presta atenção no capítulo 4, no versículo 4. Eles dizem, não é por ouro nem por prata que temos questão com Saul e com a sua família. Tampouco nós pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Ou seja, irmãos, 400 anos depois, os gibeonitas traziam no seu coração aquela mágoa, aquele ódio, aquele rancor que Saul plantou lá atrás, na sua estupidez, na sua ignorância. O que você faz hoje, querido, pode magoar pessoas por gerações. É isso que eu trago hoje e não estou mudando a Bíblia, você sabe, aqui a gente não prega o que quer. Tem dia que o assunto é um, tem dia que é outro. A única coisa que nós estamos é na sequência e na melhor das interpretações do texto para a nossa linguagem de hoje. É isso que eu noto, o povo, eles falam dessa maneira no versículo 4, olha, não é por ouro nem por prata que temos questão com a família. Temos questão com a família, irmão, do rei, 400 anos tinha questão. É sério? Está vendo o que o camarada plantou lá atrás? 400 anos de maldição. E aí vem Ezequiel, vem outros textos que dizem para nós que se o pai comer, né, a fruta lá verde, o filho não vai embotar os dentes. Isso aí é muito complicado, porque a gente às vezes entende um texto fora de um contexto e pensa que Deus vai mudar aquilo que a gente plantou. Não, vai colher. O que tem que acontecer é que dentro das gerações tem que aparecer igual alguém igual Davi. Vocês vão ver que aqui fica quebrada essa questão, porque Davi vai agir, já está agindo, que é procurando Deus, o que está acontecendo? E Deus fala, pecado anterior, isso é uma punição. Então, querido, a gente, todo o tempo a gente tem que estar pensando, peraí, no momento chamado hoje, que é, hoje é 29 de abril? No momento hoje, 29 de abril, 20 horas e 4 minutos, horário de Brasília. O que é que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo agora vai gerar o que para as gerações futuras? Como pai, como esposa, como filho, como filha, como pastor, como obreiro, como representante do Senhor, como crente. Estou fazendo o quê? Porque é regra, Deus está anotando diante dele. E Deus, eu coloco no final lá, a gente pode até esquecer da maldade que a gente comete, mas Deus não esquece. 400 anos depois, ele cobra. 400 anos depois, quando eu olho o Brasil, 521 anos, que foi invadido. Você sabe que o Brasil foi descoberto batatinha nenhuma, foi invadido, né? Os europeus invadiram, já ninguém descobriu, já estava lá, né? O Brasil já estava aqui, os índios habitando. Então, 521 anos depois que o Brasil foi invadido, será que a gente, como igreja, não tem também que se colocar diante de Deus e falar, Senhor, por que a nossa nação é tanto corrupta? Por que a nossa nação é da carnalidade, é do carnaval? Por que a nossa nação é do futebol? Por que a nossa nação é viciada em TV? Por que a nossa nação é isso? Por que nós somos maus nos negócios? Por que a gente diz, olha, Senhor, querido, a igreja tem que se posicionar no reino espiritual igual Davi e parar de pensar que Bolsonaro, que fulano vai resolver problema. Não vai. A igreja, eu estou falando aqui como pastor, irmão, não estou falando como política, é como pastor. A igreja tem que buscar a Deus e falar, Deus, nós representamos espiritualmente essa nação, então olha para nós, não olha para eles, olha para nós, estamos te buscando e querendo saber o que acontece. Gente, eu não sei se você já notou, mas nós somos um povo mau mesmo. Eu lembro direitinho, desde a minha infância, até nas negociações, como as pessoas eram más. Naquela época era muito comum usar o relógio, hoje não, isso aqui é relógio de bateria, mas na época era aquele relógio analógico, de dar corda, eles eram bons, você nem imagina. Mas o camarada, às vezes, querido, mentia que aquele relógio era bom, dava uma maquiada no relógio para negociar,
e falava, esse relógio é isso, é aquilo, acertava, limpava, e falava que era a prova d'água, que tal, e o camarada andava, suor do relógio, do braço, entrava no relógio, o relógio ficava ruim, imagina, tinha que ganhar, tinha que passar a perna. Hoje também é assim, não mudou, o camarada pega um carro velho, ruim, maqueia o carro por fora, e vai e vende o carro como bom, você anda e bate o motor. Há uns 10, 15 anos atrás, um crente de outra igreja contou uma experiência terrível de alguém que vendeu um carro dessa forma. Foi lá, arrumou o Monza por fora, bonitão, e aí vendeu para um outro irmão, e era bom, o camarada mal pegou o carro, bateu o motor. E aí o irmão foi lá, irmão, mas você garantiu para mim e tal. Ele pega e fala, ó, não, o negócio já está feito. Se você não cuidou do carro, um dia de uso, bate o motor, e o camarada ficou no prejuízo. Já vi várias outras ações assim. Então, querido, eu não sei se você notou, somos um povo que tem uma raiz má. Eu tenho que lucrar, eu tenho que ganhar, mas parece que eu posso te mentir, eu posso vender gato por lebre, como diz. Então, querido, você está entendendo aqui, eu quero que vocês foquem nisso, uma punição por causa de um juramento quebrado há 400 anos atrás, e que o povo desse momento aqui que nós estamos vendo, não tinha nada a ver. Nada, irmãos. Os filhos de Saul, olha você vê, tantos anos depois, já tinham morrido morrido o outro, muita coisa. Eu falei errado, o povo de Saul não, o Saul foi o camarada que o matou. O povo de Josué, até agora, irmão, tinha passado muitos anos, tinha morrido todo mundo. No entanto, Deus pega e fala, está na hora, né, de resolver essa questão que está pendente. Por isso eu levei fome. Por isso que eu disse que a fome e outras tragédias na Bíblia, em geral, elas são uma punição de Deus por causa do pecado de alguém. É o que eu falo para você, não tenha medo de acreditar que pandemia de coronavírus é uma punição de Deus por causa do nosso pecado Terra, planeta Terra. É uma punição. Assim como outras pragas que tiveram também são punição de Deus. Não tem outro caminho, querido. Porque, olha bem, vou te ser sincero, não sei se vocês fizeram isso, mas eu nunca orei tanto por causa de uma doença como eu tenho orado por causa desse Covid. E sabe qual a resposta que eu estou tendo de Deus? Nada. Os números continuam os mesmos e às vezes aumentando. Não estou me jogando lá para baixo que a minha oração é fraca, não. É a oração de todo crente na face da terra. Desde fevereiro do ano passado, em algum lugar dessa terra, tem crente orando, fazendo campanha, e a pandemia só aumenta. Ô, querido, já tivemos experiência de orar para doente ser curado na hora, aqui mesmo tem. Me lembro do próprio irmão Gessé, do testemunho mais bonito aqui, que ele veio ruim numa quarta-feira, aí a gente dava a mão ainda naquela época, né, podia, não tinha pandemia, Gessé testemunhou. Eu vim morrendo e Deus me curou. A gente tem testemunho aqui dentro de gente com câncer que fala, Deus me curou de câncer. Querido, essa igrejinha simples igual tem essas experiências e muitas outras aí que tem o dom da cura que a gente sabe que Deus dá. Quantas igrejas, irmão, tem o dom da cura? Aliás, quantos crentes têm o dom da cura e estão pedindo e não estão tendo ela? Eu já me concluí há muito tempo, já compartilhei com vocês, não adianta. Tem que pôr a barba de molho e falar, igual nós estamos orando, Deus, acabe com esta pandemia, e na hora que Ele quiser, Ele vai acabar, não adianta. Então essa experiência, a gente encaixa ela dentro desse texto, né, uma pendência de anos, acontece uma tragédia. E aí, para consertar, existe um dos pontos mais críticos da Bíblia, é que os gibeonitas pedem a cabeça de 7 homens inocentes, e Davi salva Mefibosete, que é filho, né, da geração de Jonatas, com quem ele tinha feito uma aliança de preservar a família, e entrega a 7 pessoas. É complicado, porque na hora que ele vai pedir, Davi pergunta, o que eu preciso fazer para que haja uma expiação, né, para que Deus possa abençoar Israel e parar com esta fome, eles pedem que quer 7 homens da família de Saul, e o versículo 6, ele fala assim, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor. Por isso que eu quero trazer aqui um texto complicado. Ninguém consegue explicar isso. E olha que eu estou falando para vocês, eu estou estudando o Velho Testamento com rabino, porque eles sabem muito melhor do que nós, e nem eles conseguem explicar. Por que os gibeonitas falaram assim, nós queremos 7 homens, verso 6, para que nós os enforquemos ao Senhor. Isso é o quê? Sacrificar alguém, matar alguém vivo para o outro, é o quê? É isso que eles queriam, sacrificar a Deus, gente.
Sacrificar gente a Deus. E eu fui lá na minha Bíbliazinha, Tanakh, que chama, que é o Velho Testamento do judeu, e falei, não, esse negócio pode estar errado na nossa Bíblia cristã. Eu fui lá olhar, enforquemos ao Senhor. Um ritual no qual eles queriam matar 7 pessoas na presença de Deus e para Deus. O versículo lá na frente vai falar na presença de Deus. E aqui está falando sacrificar para Deus, mas peraí, Deus então aceita sacrifício humano? É uma parte que complicada para até os grandes estudiosos da Bíblia, os rabinos entenderem, mas foi isso que eles disseram e foi isso que eles fizeram. E o que é mais incrível, Deus acabou com a fome. Por isso que a Bíblia tem que ser lida e a gente não pode torcer. Eu poderia trazer qualquer argumentação e dizer para você, não foi isso, mas foi sacrifício humano. Agora, tem um detalhe que você precisa saber. Você leu aqui comigo e você deve ter lido em casa. Deus mandou que eles pedissem 7 homens para serem mortos? Eu quero ouvir você dizer, porque aí está a chave de você entender Deus ou não. Ele mandou? Deus falou assim, pede 7 homens e mata eles? Não. Então, ele aceitou, mas ele não mandou. Entendeu? É igual lá você vai ler Elias matando aqueles mais de 400 profetas. E depois corre de Jezabel. Logo depois ele sai dali vitorioso e tal. E logo dali ele foge de Jezabel. Procura lá e veja onde Deus mandou ele matar aqueles homens da forma que ele mandou. Você tem que ler a Bíblia nesse ponto. Espera aí, Deus mandou é uma coisa. Deus aceitou o que o camarada fez é outra. Então você vai ler lá e vai procurar e depois você me diz. Se Deus falou para ele, olha, Elias, vai lá, sobe lá, faz isso, faz aquilo, e no final mata os profetas de Baal. Então é igual esse texto aqui. Ele mandou, ele não mandou, mas ele aceitou e aplacou a ira. Então uma parte, aí você sai lá tranquilo, você sai daí. Qual que você prefere? Fazer coisas que Deus aceita depois, ou fazer as coisas que Deus te manda fazer? Nós estamos aqui para fazer coisas para Deus aceitar ou para Deus mandar? Ou melhor, que Deus mandou. Porque todas as coisas que Deus não mandou, mas Ele aceitou, lá na frente teve uma consequência para quem fez. Mas as coisas que Ele mandou e as pessoas fizeram, tiveram paz, tranquilidade, prosperidade. Um exemplo, eu vou voltar no Elias. Eu gosto desses estudos complexos, Bíblia, né? Você pode notar, Elias fez o que fez e matou e fez aquela ruaça. E logo depois ele correu de uma mulher. Aquilo, ele demonstrou, eu como psicólogo ainda posso falar melhor ainda, Elias mostrou logo depois ali todos os sintomas de depressão. Ele quis ter suicídio, ele quis morrer. E aí Deus foi lá e tratou com ele, pôs ele naquela fenda e Deus apareceu, Deus glorificou, mostrou, né, a sua presença, fortaleceu, o camarada queria até morrer. Agora, por que um camarada com todo o poder e toda a graça, a hora Deus manda fogo, consome o holocausto, ele vai e faz aquela ruaça e mata tantos homens, e depois foge desesperadamente de uma mulher? Abandono de Deus. Depressão, medo de uma mulher. O camarada que orou, Deus mandou fogo, ele oraria, mandava mais fogo e matava aquela mulher, de longe, nem precisava chegar perto. Estou só trazendo Bíblia, dentro de Bíblia, para não fugir, para você entender que quando você faz algo que Deus não manda, é possível que Ele possa aceitar. Isso nós já estudamos aqui. Por causa de um projeto maior de Deus, Ele aceita. Então, quando Deus queria abençoar Israel, por exemplo, então, por causa de um projeto maior, o compromisso dele com Abraão, com Isaac, com Jacó, fez com que ele aceitasse muitas coisas que as pessoas fizessem, porque dentro do projeto mais amplo de abençoar uma nação inteira, certas coisas ele aceitava quando as pessoas faziam, mas no seu tempo acaba cobrando. É o caso que eu vejo de Elias ficar do jeito que ele ficou. Tem lógica. A gente sabe que não tem um homem tão espiritual, tão cheio da graça do Senhor, mas você vê que de certa forma é Deus dando uma chacoalhada num grande homem, num profeta. Então, queridos, tá? Para nossa meditação, esses homens vão morrer, e eu quero frisar que esses homens são inocentes do ponto de vista da leitura que nós estamos fazendo. Gerações futuras, 400 anos, eles não estavam naquela época em que Saul fez o que fez, mas hoje 7 descendentes dele vão morrer e vão ser levados assim, sem entregues, entre todos os filhos. Davi escolhe esse, manda, e os camaradas vão morrer. Vão morrer enforcados, né? Eles vão morrer de uma maneira terrível no monte do Senhor ainda, que a Bíblia vai dizer. Então, o que eu quero dizer para os irmãos? Que tudo isso
a gente precisa observar nossas ações, o que elas vão gerar para os nossos filhos. Claro que eu não estou aqui dizendo que toda desgraça que nos acontece ou que acontece com alguém, ela é necessariamente fruto de algo que alguém plantou. Nunca quero ultrapassar os limites que a Bíblia permite para poder dizer, mas nós temos que ver o que Deus faz, o que Ele é capaz de fazer, para começar a agir pensando nas gerações futuras. Minha honestidade hoje vai gerar bênção para alguém amanhã. Meu testemunho hoje de vida, a minha vida hoje, ela vai gerar frutos na vida de alguém, que sejam frutos dignos de arrependimento, frutos que vão glorificar o nome do Senhor, que eles vão olhar daqui a anos e vão olhar para trás e lembrar que teve um crente naquela rua, naquele lugar, que era crente mesmo, era homem de Deus, era mulher de Deus. Está vendo, querido? São coisas que ficam, marcadas diante dos homens e muito mais diante de Deus. Vamos pular, porque até aqui a gente então viu essa questão da fome, como Davi resolveu e como foram mortos esses homens inocentes de suas famílias, que não praticaram nenhum mal aparentemente, eu quero dizer, porque Deus tem o seu propósito em tudo. E aí a gente passa para essa última parte que vai falar para nós dessas 4 batalhas contra os filisteus. Quem leu e acompanhou pode ter notado que o assunto mudou radicalmente da fome, e como Deus trabalhou essa questão em Israel, e vai passar a contar 4 vitórias que Davi e seus homens tiveram. Está muito fora do contexto. Os estudiosos da Bíblia, eles mesmos entendem isso. Esse evento não aconteceu nessa sequência que nós acabamos de ver, depois da fome vem as vitórias, é algo muito fora da questão cronológica. Mas então, o que nós vamos ver? Essa derrota desses gigantes, pelas mãos de Davi e dos seus homens, na verdade, acaba sendo um prefácio apropriado para o capítulo 22, porque o capítulo 22 vai trazer o cântico de Davi, vai mostrar aí Davi cantando de alegria por suas vitórias, da forma como Deus agiu na vida dele. Então vai trazer essas vitórias com esses gigantes, que algumas traduções vão dizer que é os filhos dos Enaquins, eram gigantes, mas ainda que fora de ordem. O que nós vamos ver? Nós vemos aqui, ordem cronológica, eu quero dizer, assim, de acontecimentos, mas nós vamos ver aqui o quê? O tipo de rei que Deus quis fazer de Davi, para que ele fosse abençoado em todas as guerras. Ele era um homem de guerra, Davi, ele apareceu no momento de guerra, quando ele venceu o gigante Golias, e aí daí para frente nós vamos ver Davi, um homem, instrumento das mãos de Deus, para a guerra, para a luta. Não, a Bíblia não oculta suas falhas, mas é esse Davi que a gente vai ver. E notadamente, nós notamos que Davi era um homem de guerra. Ele era um homem para a guerra, para lutar. Ele só vencia suas batalhas, então era um homem preparado para a guerra. E sabemos também, pelo estudo da palavra de Deus, que quando um homem é chamado para algo, e esse homem não age naquilo que ele foi chamado, ele se torna um alvo fácil do diabo para o pecado. Davi era um homem de guerra, era um homem que Deus capacitou para a guerra. No dia em que Davi mandou seus exércitos para a guerra e ficou em casa, descansando, ele foi para o terraço, viu uma mulher bonita tomando banho, pegou aquela mulher, possuiu aquela mulher e ele causou um estrago dentro da vida dele, espiritual nós vimos, agora ele está começando a se reerguer. Ele teve um problema sério pessoal, seu com Deus, que foi resolvido no momento que reconheceu o pecado, mas a raiz do pecado dentro da família dele persevera até hoje, 2021. Israel não sabe o que é viver sem guerra e sem luta. E Deus falou, olha, você vai ver, a espada não vai sair da sua casa. Então, um homem de guerra ficou em casa e não foi para a guerra. O que aconteceu? Pecou. Por isso que eu digo, quando um homem e uma mulher têm um chamado de Deus e fica em casa, ele é um alvo fácil para o diabo. Bíblia com Bíblia, Bíblia sem inventar. Ah, pastor, então não posso ficar mais em casa? Se Deus te chamou para a guerra, para não estar em casa, não fique. Não fique, vai guerrear. Isso quer dizer que eu não posso nunca mais deixar de ir na igreja? Não, você não pode deixar de vigiar. Você não pode deixar de vigiar. E se Deus te chamou, vai para a luta, vai para a guerra. Tanto que eu falei para os irmãos aqui no dia, eu tenho pavor da palavra passeio, porque a Bíblia diz que Davi estava passeando enquanto os homens estavam de guerra, passeando no seu terraço. E tem outros textos que vão falar do passeio, falar mal, não vai falar bem.
Aquela de quando o espírito mal sai do homem, né? E ele anda ao redor. A Bíblia, uma das traduções vai dizer que ele vai passear, aquele espírito vai passear, sai passeando por lugares áridos. Eu tenho medo dessa palavra, porque o passeio não é você viajar, passeio não é você descansar. O passeio é você querer se livrar de todas as responsabilidades e ficar, enfim, vazio de tudo, vazio de si, vazio de tudo. Isso é muito complicado, querida. A gente peca quando a gente cai numa dessa. E foi exatamente o que Davi fez. O que acontece? Esse mesmo texto agora, que parece que está fora de cronologia, mas ele vai trazer, vai mostrar para nós o Davi que Deus queria que ele fosse um homem de guerra, um homem abençoado na guerra. A gente vai trazer um registro aqui que vai servir de prefácio, porque vai mostrar também um momento em que não é Davi que vai falar assim: olha, gente, eu não vou para a guerra hoje não, eu vou ficar em casa, igual ele ficou lá atrás e pecou com Betseba. Aqui o que acontece? Num determinado momento, Davi quase é morto na guerra, porque ele ficou cansado. A Bíblia chega a dizer que ele cansou da guerra, já não era mais o mesmo homem para guerrear, ficou cansado e quase morreu. Veio um rapaz, conseguiu livrar Davi, matou a pessoa que ia matar, e o camarada jurou e falou: nunca mais, ó rei, o Senhor vai para a guerra conosco, porque nós não queremos que a lâmpada de Israel se apague, ou seja, nós não queremos que o nosso rei morra, e se o Senhor for conosco, o Senhor vai morrer, porque o Senhor cansou, o Senhor não está aguentando mais a guerra. Tá, queridos, vocês notaram isso aí? Está bem registrado na palavra de Deus, no versículo 15 até o 17, quando diz: uma vez mais houve guerra entre os filisteus, né, Israel, e desceu Davi com eles. Verso 15, Davi desceu com os seus servos para pelejarem contra os filisteus, e Davi se cansou. Olha bem, Davi cansou. Por isso que eu falei que é um prefácio para mostrar agora esse cântico, e o Davi mais agora recluso. Aí vai verso 16, Isbi-Benote, que era dos filhos do gigante, cuja lança de bronze pesava 300 ciclos e que cingia uma espada nova, intentou matar Davi. E como Davi estava cansado, né, que o texto anterior, o versículo anterior disse, aí Abisai, filho de Zeruia, porém, o socorreu Davi, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo para Davi: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Estava dizendo: olha, rei, nós não vamos deixar o senhor nunca mais ir para a guerra conosco, porque o senhor quase morreu, e nós não queremos que apague a lâmpada de Israel. Ou seja, que o rei, e note bem, não era apenas um Davi que estava ali e que o diabo queria matar, não era apenas um homem, um rei, um simples homem-rei, que lá atrás o diabo tentou matar quando ele pecou com Betseba. Aquele pecado, irmãos, com Betseba, vocês têm que entender o seguinte, é uma coisa muito complicada. Por que Davi adulterou com aquela mulher? Vimos, porque deveria estar na guerra, não estava, 300 coisas que nós já falamos. Agora, ele vai ficar em casa, porque não pode ir mais para a guerra. Mas os irmãos vão entender que naquele tempo, era um tempo que ele deveria estar na guerra, e ele não estava. Agora vai chegar um tempo que ele não deve estar. Há um tempo determinado para todo o propósito de Deus na terra. Tem tempo de ir para a guerra e tempo de não ir. Você só precisa estar no tempo de Deus, no momento, e entendendo o que Deus quer. Sem contar que a mesma Betseba, irmãos, que com quem ele adulterou lá atrás, presta atenção, vai virar a mãe de quem? Já virou, na verdade, vai virar a mãe de quem? E lá na frente, quem vai nascer de Davi? Lá no Novo Testamento. Tá, querido? Quando ele adulterou, não era um homem só, heterossexual, que viu uma mulher atraente. Era o demônio pensando: eu não posso deixar Jesus nascer. Então deixa eu derrubar esse Davi. Eu arrepio quando eu vejo a realidade da Bíblia bem na linha espiritual, sem querer desviar e sem querer fazer a Bíblia falar o que eu quero. O diabo já sabia, queridos, que ele nasceria dali. Por isso que fez Davi fazer a besteira que fez com Betseba. E Betseba é a mãe de Salomão, que vai seguir a aliança, que vai reinar no lugar dele e vai gerar Jesus lá na frente. Querido, abra o olho. Abra o olho, igreja. Não é simplesmente o Edgar pecando, não é simplesmente você pecando, não. É o diabo querendo interromper um plano de Deus futuro para gerações que a gente não sabe quantas para frente.
Está entendendo, querido? Então não era assim para uns homens, um simples homem, um simples rei, que nós malhamos ele aqui, com todo respeito, os irmãos sabem que eu não gosto disso, mas nós descemos o pau, falamos um lado de Davi, que estava mais claro do que o outro, mas a gente só queria ficar com o Davizinho tocando harpa, o Davizinho, segundo o coração de Deus, mas não queria ver os podres dele. Aí Deus nos mostrou pela Bíblia tudo. Agora a gente está vendo aqui, neste momento, que vai trazer um Davi que busca a Deus, que se arrepende, e que vitorioso, a linha de por que ele agora vai parar de ir para a guerra, porque é preciso, está velho, vai morrer, se for, e não pode apagar a lâmpada de Israel. Qual a lâmpada que não pode apagar? A lâmpada de Jesus, que ia nascer há muitos anos, ele é a luz do mundo, veio para iluminar as trevas. A lâmpada de Israel é essa que está aqui, ó, não podemos apagar a lâmpada de Israel. Profecia, irmãos, dada nesse capítulo 21 sobre Jesus, e às vezes a gente fica, que lâmpada é essa que dizei? E começa a inventar, né, umas histórias da lâmpada. Não, querido, a lâmpada era Jesus, a luz do mundo, que ia nascer lá na frente, né, de Davi com Betseba e mais outras gerações, né? Enfim, queridos, é isso que a Bíblia é, e é isso que ela traz para nós quando a gente não tenta inventar, né? Nada e nem torcer nada. Então, Deus queria esse Davi, para que ele fosse abençoado nas guerras, mas lá atrás o diabo tentou levá-lo ao adultério, ao pecado, e Deus puniu, querido. O mais incrível é que Deus puniu, falou, olha, a espada não vai sair da sua casa, você fez em oculto, agora todo mundo vai ver. Foi um estrago grande, e Davi vai, toma a mulher, e gera filhos, e dessa mulher que vai nascer o filho que vai herdar o trono, e vai perpetuar o trono, como Deus disse, que jamais ia faltar alguém de Davi no trono, até que chegou Cristo, nosso Senhor, né, que veio, mas não o receberam como rei, mas ele vai voltar e reinar, e o trono para sempre é da raiz de Davi, é da família de Davi. É profundo, querido, e a gente precisava de 2, 3 horas para poder seguir nesse raciocínio, para os irmãos verem que não era o intento, eu repito, não era o intento de levar um homem para o adultério, simplesmente era matar. E olha, vamos voltar um pouquinho. Gente, qual foi a pessoa que mais tentou matar Davi, e era da raiz dele que ia nascer Jesus? Lembra lá, quem foi o homem que mais tentou matar Davi na Bíblia? Entendeu? Mais tentou, vou matar. E Deus protegendo e guardando. Ninguém pode, querido, contra os planos de Deus. Mas às vezes a gente vê, né, que o próprio homem vai fazendo alianças, vai fazendo escolhas, que Deus vai jogando aquilo até que seja o tempo do Senhor, o tempo oportuno, como Deus ia levando Israel, por exemplo, para conseguir a terra, e na porta da terra, por causa da iniquidade, eles vão e andam mais tantos anos dando volta no deserto para depois entrar. Deus fez o que ele queria, mas teve que abortar aquela coisa que estava à porta, por causa da escolha errada de um pecado. Querido, isso é muito sério. Salomão nasceu de quem? É o que eu estou dizendo, nasceu da Betseba. Quem foi a Betseba? A mulher que Davi tomou como esposa, mas ela é esposa de alguém, foi o motivo da maldição dentro da casa de Davi. É essas coisas complexas, irmãos, que a gente não pode deixar escondida na Bíblia. Isso trata do meu orgulho, do seu. Isso trata de um cristianismo errado que foi construído, que a gente só avalia as pessoas que a gente escolhe como boas, né? Qualquer um de nós ia dizer, jamais Deus daria a descendência de Jesus, de Betseba, porque Betseba lá atrás foi isso. Jamais Deus iria na linha de Davi para abençoar, porque Davi fez isso, fez aquilo. Isso quebra o orgulho de crente, irmão. Deus todo dia está quebrando meu orgulho. A gente tem uma ideia de julgar as pessoas pelo seu passado, e a gente faz isso. Lembra lá, me ajuda a lembrar o nome da mulher, que quando os espias entraram na terra, e Raabe, obrigado, tá? Eu preciso de vocês para me ajudar a lembrar, às vezes, que não está anotado em lugar nenhum. Lembra lá Raabe, quem diria que Raabe, querido, teria relação na linha do Filho de Jesus? Para nós nunca mais, uma prostituta. E mais, vamos falar de Jesus. Quem diria que Jesus nasceria de uma mulher noiva? Você pode até pensar, mas não é nada, irmão. Se uma mulher aparecer barriguda aí, sem casar, o que você vai pensar dela? Hein? E Deus falou, eu vou levar esse povo a pensar nessa questão. E fez Jesus nascer da mulher solteira, noiva. Na cabeça dos de fora, talvez José tinha casado e tudo, mas na cabeça de José, eu sei que esse filho não é meu.
Será que essa mulher minha me traiu? Ah, querida, você é homem igual eu sou. E isso, Deus quebrando o nosso orgulho, fez o filho dele vir numa situação controversa dessa. Não é? Fez vir numa situação controversa. E que gera burburinhos. Para você ver que o agir de Deus, irmão, sempre vai acontecer isso. Gera tanto burburinho o agir de Deus, aí eu tenho que parar, que senão a gente vai pegando uma linha de pensamento e não para mais. Gera tanto burburinho o operar de Deus, que lá em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre todos aqueles que estavam lá e tal, foram cheios do Espírito Santo, falavam em línguas que os outros de outras nações entendiam na sua própria língua, a Bíblia diz logo depois que houve um tumulto, uma confusão, porque eles achavam que todas aquelas pessoas estavam o quê mesmo? Bêbadas. Por quê? Que um agir santo do Deus Todo-Poderoso faz a gente, fez, não faz, não quer dizer que faz, fez as pessoas parecerem bêbadas para serem julgadas como beberronas num horário tão cedo. Isso é porque Deus o tempo todo está me ensinando-nos já há muitas gerações a quebra o teu orgulho, porque o meu agir é só para te mostrar que é do meu jeito. Ele vê e ele faz para quebrar o orgulho mesmo, irmão. Ele faz para quebrar o orgulho. Sabe, hoje eu tive uma experiência vendo o meu netinho lá de Cuiabá, rastejando, e o Espírito Santo de Deus falou comigo, olha aí para você ver, eu faço todo ser humano rastejar, comer o chão, para depois levantar, e vocês são orgulhosos ainda, depois que ficam velhos. Estou contando para você uma coisa novinha, foi agora de tarde, só um minutinho, viu, querido? Deus falou isso para mim, eu falei para Nascil, não foi, Nascil? Como é que o Espírito Santo de Deus fala? Quando você quer ouvir Deus, Deus te fala em qualquer lugar, irmão. Tomando banho debaixo de chuveiro, andando pela rua. Aí quando a Nascil me mostrou, olha, diga que gracinha, e viu o vídeo, ele me mostrou no celular dela de longe, né, o meu genro tocando violão, ele vindo um barulho do som do violão, rastejando, o Espírito Santo de Deus falou, desse jeito comigo, eu estou te falando agora, fresquinho. Olha, eu faço todo ser humano rastejar, esse honesto está rastejando, para que depois eu o levante e torne como vocês são, e vocês depois se tornem essas pessoas orgulhosas. Todos vocês comeram poeira. Estou passando em primeira mão, que isso sirva para você, porque se viu para mim, eu estou passando como profeta de Deus. Querido, quem de nós aqui não comeu poeira? Comeu. E às vezes um comeu até mais do que o outro, porque na minha época a gente morava muito em casa de chão batido. Querido, é demais, não é? Não é Deus falando mesmo? Aí eu vou e trago esse tempo para a atualidade. Um momento em que o vírus pega bebezinho de 6 meses, 2 meses, mata homem novo, homem na flor da idade, mata velho. A gente é arrogante igual é, a gente briga, a gente levanta. Gente, está na hora de você cair com a tua arrogância e pensar que se esse vírus te entrar pela boca, pelo nariz, você morre. É Deus falando, querido, hoje à tarde ali no meu cantinho. Então, entendeu como é que é, querida? O operar de Deus é isso. Ô, querido, eu gostaria que todos vocês saíssem daqui abençoados e bem humildes, porque essa é a realidade. Você rastejou um dia, comeu poeira, Deus te levantou para te dizer que você não é nada, que eu não sou nada. E Ele está mostrando para nós que não é nada, porque se o vírus entrar pela tua garganta fora, só Ele para te deixar sair de lá, como tem deixado nossos irmãos sair. Isso é para quebrar orgulho, depois é que você não é nada. Você estava muito forte, muito poderoso. Eu quero que você saia daqui hoje, irmão, dessa maneira. Sai sabendo, né, que é assim que funcionou, que funciona. Isso é de Deus. Então Deus fez a vida inteira pelos caminhos que a gente acha mais improváveis para mostrar para a gente se é orgulho seu. Se é orgulho seu achar que eu vou usar um povinho retinho. Não, eu vou usar só gambiarra para mostrar para você que foi eu e não foi vocês. Então Jesus veio dessa geração toda torta, é para mostrar para mim e para você que foi Ele que fez, porque não tinha lógica fazer naquele povo que Ele fez. Não é, queridos? O que eu tiro é isso, que Deus é que fez, não tem lógica. Deus não tem dificuldade com nossos, não sei quantos bilhões de habitantes que tem hoje vivos na Terra. Deus tem um projeto específico para cada um de nós, querido, e Ele cumpre. E alguns Ele cumpre, nem é porque a gente é bom, né, irmão? Às vezes Ele cumpre porque, olha, eu infelizmente, ou estou falando infelizmente que eu sou homem, estou falando, mas isso não tem na linguagem de Deus. Mas certamente lá no coração dele deve pensar, eu vou fazer por causa da minha palavra, do meu projeto, mas esse camarada não está fazendo nada por merecer. É certo, querido? Quantas coisas na minha vida, na sua vida, eu reconheço isso. Quando eu olho para trás da minha vida, os caminhos que eu passei, né, os pães que o diabo amassou, que eu comi, por causa da minha escolha, né, por causa do meu pecado, eu olho para trás e falo, eu não estou aqui porque eu sou bom, não tem lógica. Eu estou aqui porque
Deus tem um projeto na minha vida e tem me conduzido para isso. Querido, é sério, a gente tem que pensar assim. Olha para trás e veja o que você fez que você mereça o lugar que você está. Se você for uma pessoa espiritual, você vai ver, eu não fiz nada não. Não fiz nada. Em nenhum momento abandonou. E eu diria que até quando abandonou Deus, Deus não abandonou, estava lá. Quando Davi fez a besteira que fez, Deus não abandonou, Deus ficou na dele. Depois mandou o profeta para falar bonito, né, da forma como falou Natan, e ele caiu em si, e ele tinha essa característica que eu coloquei ali no final. Ele tinha uma característica, Davi, irmão, séria, de reconhecer o seu pecado e não questionar. Davi não temava com Deus, então a quebra de um trato, aliás, eu não coloquei aquilo ali, né, pensei que tinha colocado. A quebra de um trato feito diante de Deus, irmãos, é a nossa conclusão, pode ser esquecido por nós, mas não por Deus, que punirá a geração futura pelo erro de seus antepassados, mesmo que demore o tempo que nós vimos, 400 anos. E aí eu pergunto, o que você faz hoje, Deus pagará de volta à sua geração futura. E o que eu disse sobre Davi, eu tinha colocado, mas tirei para não ficar grande, é exatamente essa questão do homem Davi ter no seu coração uma humildade e uma capacidade tão grande de receber a correção de Deus e não ficar questionando com Deus, queridos. Isso aí faz de qualquer homem um homem segundo o coração de Deus. Às vezes a gente quer argumentar. Quando chega um pastor, uma pastora, chega um obreiro, um profeta, alguém de Deus para sentar com você e te mostrar que o seu caminho não está legal, a reação nossa primeira, queridos, é arrumar argumentos para continuar na nossa posição de que nós estamos certos e que o outro está errado. Fica muito difícil, queridos. Deus conduziu uma pessoa à vitória quando ela é assim. Davi não tinha isso. Davi reconhecia. Quando se dava conta do seu pecado, acabou. Ali nascia um outro Davi. Foi aí que nasceram os salmos lindos que a gente vai ler lá no futuro, né? Nos salmos, a gente vai ver que nasceram aquelas experiências lindas com Deus. De um homem humilde, um homem que reconhece, um homem que não admite seu erro, não questiona, mas Deus, não, pequei, Senhor, tem misericórdia, e pronto, e vamos tocar a vida, os salmos lindos que ele escreveu. Então, queridos, essa é a questão. Mesmo quando a gente é nós mesmos, Deus está lá, concluindo com a palavra do nosso irmão, Deus está lá, não nos abandona para nos abençoar. Então, o grande problema nosso é quando a gente pensa que a gente tem que ser outra pessoa diante de Deus. Não, Davi só precisava ser Davi para que Deus pudesse ser Deus. Bonito, poético, né? Você só precisa ser você para que Deus seja Deus. O problema é que às vezes nós queremos ser Deus. A gente quer convencer que a gente é santo. A gente quer convencer as pessoas que a gente ora mais, a gente quer convencer as pessoas que a gente lê a Bíblia mais, a gente quer convencer as pessoas que a gente entende mais a Bíblia, a gente quer mostrar às pessoas que a gente é mais preparado. Querido, para com isso. Tudo que você precisa é ser você, para que Deus seja Deus. Porque quando você achar que é Deus, Deus recua. Então já que você fica na sua. Eu retiro, mas quando você reconhece, eu sou Davi, eu sou pecador, eu tenho uma queda para mulheres, como nós vimos lá que Davi tinha 6 mulheres em Hebrom e mais um punhado em Jerusalém, gerou uma filharada doida e Deus tinha falado, não tenha muitas mulheres, o rei não deve ter. Então quando Davi achava que era, deu no que deu. Então, querido, quando a gente reconhece, eu só preciso ser Davi, eu só preciso ser eu mesmo, eu só preciso ser Edgar, eu só preciso ser ninja, Deus vai e entra sendo Deus. Aí ele age e a gente vai de pé, vai andando. Amém, queridos? A gente vai andando porque Deus é Deus e Ele segura, não como a gente canta, mas na realidade, só reconhecer. Então a gente precisa só ser nós. Seja você, quer dizer isso no mundo espiritual, você sair daqui reconhecendo, olha, quer saber da coisa? Eu não sou Deus, eu sou Edgar. Eu tenho dificuldade nessa e naquela área. Deus, o que o Senhor pode fazer por mim? Está ali, querido, está ali Deus, estou te segurando, vamos embora, vamos junto. Mas quando a gente acha que pode, né? A diferença de Adão lá no Jardim do Éden e de José cá no Egito, eu já falei essa diferença. Adão comeu deliberadamente do fruto que ele não podia comer. José, na que a mulher tirou a roupa para ele, a mulher do patrão, esse trem não vai dar certo não, eu vou ser José, eu vou vazar fora. Fugiu, Deus o abençoou. Não, Adão ficou quieto, pegou a fruta, mandou para a boca e estragou, né, com a raça humana, porque por ele entrou o pecado no mundo. Assim, queridos, a gente conclui, né,
sabendo disso, que isso é Bíblia, não é o pastor Edgar inventando, é o que nós acabamos de ver na Bíblia Sagrada. Tem consequência nas atitudes para a eternidade. Né? Por isso que eu gosto daquele texto que abençoarei, amaldiçoarei, né? Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, mas terei misericórdia até 1000 gerações daqueles que nos amam. É isso que eu entendo. A fome em Israel, por causa do pecado de anos atrás, quebrado, morreu ali. Porque Davi falou, opa, eu aqui quero quebrar essa maldição. Deus, o que está acontecendo? Deus, pã, aconteceu isso. Davi quebrou. Então eu creio que se nós nos levantarmos agora, para começarmos também a olhar essas questões espirituais, você pode quebrar uma maldição que possa estar existindo, e você vai ter aí 1000 gerações de bênçãos para abençoar muito, muito. Amém, queridos? Obrigado pela paciência. Amém, queridos? Vamos orar? Obrigado, Deus, pelo privilégio de acordar com vida nessa manhã. Muitas pessoas não tiveram o mesmo privilégio. Outros partiram para o Senhor, outros estão nos leitos dos hospitais, porque esse dia foi diferente na vida deles. Mas o Senhor nos permitiu, como antes, levantar, acordar, ver as belezas que o Senhor criou para nós, para nosso deleite. E eu quero te agradecer, muito obrigado. Obrigado também por o Senhor nos permite, nas últimas horas do nosso dia, reunir na igreja, cultuar o teu nome, cantar hinos, ler a tua Bíblia e começar a pensar, Senhor Deus, no que ela tem para nós no dia de hoje. Obrigado porque há muitos 1000 anos atrás aconteceram esses fatos, o Senhor preservou para que hoje nós tivéssemos o privilégio de nos debruçar, de nos deleitar, sem confusão, sem interesse nenhum, ó Deus, próprio, senão de aprender do Senhor. Agora nós precisamos de uma ajuda do Senhor, que é o teu Espírito Santo, plantar os ensinamentos que hoje aprendemos no nosso coração e nos ajudar a fazer que isso se transforme em ação, em comportamento, para que não só a nossa vida seja abençoada, mas porque as gerações futuras também possam ser abençoadas por causa da nossa atitude hoje aqui neste lugar. Obrigado, Senhor. Foi para isso que o Senhor nos plantou na terra. É por isso que o Senhor tem deixado que o homem viva seus 70 anos, apesar que passando disso é cansaço, é enfado, mas é por isso que o Senhor nos permite viver alguns anos aqui. É para que a gente possa quebrar maldições de gerações passadas. Obrigado, Senhor. Capacita-nos e nos ajude a cumprir com a tarefa que o Senhor deixou para nós na face da terra. E eu peço, leva o teu povo em paz, abençoado, guardado, protegido e cheio da presença do Senhor. Muito obrigado mais uma vez. Eu te peço agradecido em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Querido, querida, seja abençoado por Deus. Fica na graça do Senhor e vamos estar juntos aí durante o final de semana, se Deus quiser. Deus abençoe, em nome de Jesus.